Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma iMed Lives. Eu me chamo Marco Oliveira, sou médico intensivista, sou assistente em educação continuada no DECO iMed Group e temos uma live de educação hoje, né? Vou convidar aqui meu chefe, meus colegas, meus amigos, que já estão aqui na sala, por sinal, né? Convidar o Dr. Alexandre Marini Isola para entrar e o Dr. Ricardo Chen para compor essa discussão aqui comigo. Cadê eles? Cadê o Ricardo Chen? Aceitando aqui. Doutor Isola chegou. Boa noite, Isola. Tudo bem, Marco? Tudo bom? Deixa eu Tudo bem, aumentar um você? pouquinho o meu volume aqui, porque eu te ouço mais ou menos. Eu também vou mexer aqui. E cadê o Chen? Chen, pede para participar aqui, para se juntar a gente. Eu acho que ele estava entrando também. Eu já o vi na sala. Você pode ir Mas lá, ele não... você pode solicitar ele para entrar. Você Vamos pode ver, entrar peraí. na câmerazinha ali. Não, na câmera aparece os pedidos. Ah, tá aqui, ó, do lado. Convidar para participar. Ricardo Chen está convidado. Aí ele aí. Pronto. Boa Doutor noite, boa Ricardo, noite. boa Boa noite. noite, boa noite. Tudo Tudo bem? jóia? Tudo bem? Tudo. Agora que estamos aqui, vamos às apresentações formais, né? Doutor Alexandre Isola é pneumologista, intensivista e gerente de educação continuada da Med Group. É meu chefe, né? Meu amigo. E o grande Ricardo Chen, também intensivista, especialista em educação e simulação. Trabalha conosco no DECO, né? Monstro da educação médica e um grande amigo também. Então, boa noite para vocês e boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aqui na live. Vamos começar do começo, né, Isolar? Opa, tremeu aqui um pouquinho. A imagem do Isolar está congelada para mim. Para você também, Chen? Eu acho que ele caiu. Vamos ver. Vamos ver se eu aceito ele de Comente, volta. por favor. Olha que tem alguma coisa com a minha tela. Ah, já foi. Pronto. Agora Voltei. sim. Tinha Boa. caído. Voltou. Voltei. Muito bom. Eu não sei como é que é a internet de vocês aí, mas trovejou aqui do lado, a internet fica mais devagar. Aqui trovejou também e eu caí, não sei o que houve. Muito bom. Vamos lá, né? Doutor Isola, diz uma coisa. A gente faz 2 anos de cursinho, 6 anos de graduação, aí faz cursinho para prova de residência, aí faz uma residência de 2 anos, faz uma segunda residência de 1 ou 2 anos, já deu aí, o médico já passou de 30 anos de idade. Né? Tá bom já? Dá para parar de estudar? Pois é, Marco, esse é o grande tchan da coisa, né? Hoje nós vamos discutir sobre esse tema e outros, e que acaba caindo isso tem sido chamado, esse conceito que você está introduzindo, do learnability, né? O learnability, ele é um tema muito atual, que já não é de agora, já vem de há muito tempo, mas agora que esse conceito está ficando mais claro para as pessoas. E ele tem tudo a ver com lifelong learning, né? Que é o estudo, o aprendizado contínuo, a busca pela atualização continuamente. E isso a IMED Group tem feito, se estruturado para oferecer para os seus médicos e também agora para todos os profissionais de saúde, desde 2013. Então, desde 2013, a gente completando 10 anos, a gente está com uma estrutura para possibilitar que esse learnability aconteça. O learnability é uma capacidade de você se manter atualizado e, com isso, manter a empregabilidade. Então, você ter condições de estar no mercado de uma forma atrativa e que, quando você estiver atuando, você vai levar a melhor conduta para os seus pacientes, você vai levar a melhor condição para os seus pacientes. Então, esse seria o conceito principal do learnability. E aí a gente vai explorar um pouco mais essa noite o que seria isso.
Não sei se o Cheng quer complementar. E aí, Chen? Acho que esse é o mundo que estamos vivendo hoje, né? Eu acho que do ponto de vista da educação, esse conceito realmente de desenvolvimento profissional continuado sempre foi, né, falado, que assim, isso não acaba, né? Que nem o Marcão falou assim, terminamos os 6 anos, fizemos mais 2, 3 anos ou 4 anos de residência e acabou, já sei tudo, né? Provavelmente, talvez você já não saiba nada, né? Porque aquilo que hoje eu sei, o que a gente aprendeu 10 anos atrás, talvez já não sirva para este momento, né? Eu acho que é um pouco esse o conceito, realmente, desse learnability, realmente, uma habilidade na aprendizagem, realmente, né? Acho que é por aí. E sabe, Cheng, o learnability, ele tem a ver também com inovação, ele tem a ver com você ter a mente aberta, ele tem a ver com você estar disposto a fazer o unlearn, para você fazer o relearn. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente no dia a dia, como médicos, né, ou profissionais formados, melhor ainda, profissionais formados na área da saúde, nós recebemos um pacote de informações e aprendemos a fazer uma série de condutas de um determinado jeito, de uma determinada forma. E aí, isso vai mudando com o passar do tempo. Isso tem a ver com a nossa capacidade de estar abertos para aceitar essa mudança. Então, é muito complicado, porque às vezes o colega ele se coloca numa posição de eu sempre fiz assim, sempre foi bom, eu não vou mudar. Mesmo que tenha uma evidência mostrando que há novidades, que há possíveis benefícios, há uma resistência. Isso tem muito a ver com o conceito de andragogia, né? A andragogia ela tem a ver com o ensino do adulto, né? Então, a andragogia ela tem a ver com você... Ela tem alguns pilares, né? Um dos pilares mais importantes é a valorização do conhecimento prévio, da experiência prévia. Quando você chega para uma pessoa e fala, olha, a partir de agora é para fazer do jeito B, tudo que você fez até hoje estava errado, isso não é a abordagem correta, você cria uma barreira instantânea, né? E você leva a pessoa a ter uma dificuldade para aceitar as novidades. A gente tem a curva do Roger Bell de aceitação, que é muito interessante, né, de distribuição. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Então, o learnability é realmente, como você falou, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Não é uma coisa que a pessoa nasce, eu nasci sem. Não é por aí, né? Então, é uma coisa que pode ser desenvolvida, que as pessoas... Então, é um estado de espírito, quase, onde a pessoa realmente está com vontade de manter-se atualizada, está com vontade de procurar se atualizar, para se manter com uma boa empregabilidade, se manter com uma boa condição de oferecer uma qualidade de atendimento para os seus pacientes. Você comentou, né, Isola, que não é todo mundo que, com o passar do tempo, mantém o interesse em aprender, né? A gente sabe não só que uma das características fisiológicas do envelhecimento é uma certa rigidez, né? Como também é muito difícil para uma geração mais antiga, no passo em que a inovação em saber médico foi chegando ao longo da carreira dela, entender que hoje a gente vive essa época de saltos, né? Não muito tempo atrás teve uma pandemia, teve uma infodemia associada a essa pandemia, e a velocidade com que a informação começou a sair, inclusive para quem estava buscando se manter atualizado, foi assustadora. Pois é. Exatamente. E aí a gente viu que durante a pandemia, por exemplo, houve as pessoas procuraram informação de forma muito rápida, elas precisavam de ter essa informação, e essa informação não existia, porque ninguém sabia o que era o correto, né? Na verdade, a gente aprendeu pedalando a bicicleta. E aí o que acontece? Foi criada uma sucessão de informações erradas, e algumas equivocadas, e que acabou gerando malefícios. Mas, de qualquer forma, você tocou num ponto importante. O que faz uma pessoa já formada ir buscar informação nova, ir buscar atualização, né? Esse é um ponto importante, porque as pessoas, às vezes, depois que se formam, eu já investi, como você falou, desde a graduação, desde o cursinho, já investi tempo, dinheiro, agora é hora de eu trabalhar e exercer minha profissão, me sustentar, etc, etc. Muito bem, é verdade, mas alguma coisa faz com que essa pessoa tenha que sair dessa posição para buscar melhoria. E uma das coisas, que seria talvez a mais nobre, vou ser um profissional melhor para o meu paciente.
E nessa época da pandemia, essa destacou demais. Porque as pessoas queriam realmente informações para poder ser um profissional melhor naquele momento em que as pessoas estavam morrendo, estavam passando por extrema dificuldade. A gente pode colocar várias aqui, mas a segunda coisa muito legal é a pessoa falar, eu quero fazer esse tipo de estudo, eu quero procurar essa melhoria, porque eu quero me tornar uma referência na área. Eu quero me tornar uma pessoa que vai ser chamada para resolver esse tipo de problema. Eu quero ser reconhecido pelos meus pares. Eu quero falar em congresso. Eu quero, enfim, ser uma pessoa que é uma referência nesse tema. Então, isso é um motivador para a pessoa vir estudar, né? E o terceiro motivador, que não é nenhum crime, é eu quero ganhar mais dinheiro. Então, se eu conseguir aprender uma determinada técnica na minha região, onde poucas pessoas fazem isso, obviamente que eu tenho chance de poder ser melhor remunerado, por exemplo. Isso não é nenhum crime. Agora, todas as outras acabam convergindo para essas três, né? Então, esses são motivos que fazem uma pessoa já formada buscar melhoria. Então, na pandemia, a gente viu muito essa coisa de eu preciso atender esses pacientes, eu preciso fazer alguma coisa de bom para os pacientes. Então, as pessoas foram atrás de informação e, infelizmente, essa informação demorou a chegar e acabou vindo de forma torta, de maneira que pôde, e isso levou a esse ponto que você falou. Mas acho que isso... Desculpa aí, Marcão. Só para... Acho que juntar, eu acho que tudo isso um pouco e realmente isso faz todo sentido do ponto de vista da própria andragogia, né? Quando falamos da aprendizagem do adulto, da importância de alguns fatores que afetam o learnability, né? Que o Isola falou, que é o conhecimento prévio, você levar em consideração isso que as pessoas já sabiam, ou que elas já tinham de base ou de experiência, né? E a motivação, né? Que é isso que nos vai, um driver, né? Que nos leva realmente a seguir em frente e tudo mais. E uma coisa que vocês citaram a questão da pandemia, que é a circunstância do mundo, né? Porque a gente não está solto, né? Não simplesmente, vou aprender uma matéria XYZ e vou me tornar um médico com essas competências e aí me formei, né? Mas tem toda a interação que a gente tem do profissional hoje com o mundo, né? E esse mundo maluco, acelerado, no sentido, né, caótico, de certa forma, e imprevisível, né? E eu acho que isso tudo faz mais sentido ainda a necessidade, assim, para estarmos atualizados. E quem quiser realmente viver nesses próximos anos, do ponto de vista até de empregabilidade, até dentro de empresas, até em crescimento profissional, tem que olhar para isso, né? Senão a gente vai ficar para trás, né? O que a gente falava assim, demorava alguns séculos para mudar, hoje em 15 dias e em 30 dias já foi. Exato. Existe uma estatística, quando eu estava na graduação, eu me formei em 2007, né? Não foi exatamente ontem, mas na época se dizia que 60% do conhecimento médico era reciclado a cada 10 anos. E se pegar um período de tempo mais recente, que foi o término da minha residência médica para cá, eu posso dizer que já teve aí algumas coisas que tomavam como verdades, como condutas que não iam mudar no futuro próximo, né? E que caíram, né? Algumas, não foram poucas. Pois né? Pode falar, perdão. Não, pois é, concordo. E learnability é só para médico ou vale para os demais profissionais também? Não, vale para todo mundo, não só na área da saúde, learnability é geral, né? Então, é aquele conhecimento que você vai ter que adquirir até o fim da sua vida. Claro que dentro da área médica, né, aquela postura aquela descrição que a gente sempre teve do sacerdócio, da medicina, da dedicação até o fim da vida, a gente sempre ouviu isso e tenta praticar, mas hoje mudou, né? As gerações mudaram os valores, mudaram os conceitos, mudaram. E a gente tem que ter em mente que o que atrai esses médicos mais jovens, eles precisam entender a necessidade de vir a se atualizar, né? O benefício que ele vai ter na sua própria carreira, como eu estava falando antes. Learnability é um investimento. Learnability é um investimento da pessoa, nela própria, e é um investimento da empresa. No caso, a IMED, quando faz educação continuada, está propiciando o Learnability, está fazendo investimento para que ela possa prover o melhor atendimento aos pacientes dos seus contratantes. Então, e tudo isso envolve uma série de aspectos que a gente precisa levar em conta. Por exemplo, a questão da inovação. A pessoa que está aberta ao aprendizado, ela está aberta a novas ideias, está aberta a pensar de uma forma diferente, está aberta a receber sugestões. Então, ela se desloca dentro da curva do Bell
muito mais para a esquerda, ela vai ser muito mais um early adopter, ela vai ser muito mais fácil de você fazer a gestão da mudança, se você tiver pessoas com essa característica. Então, como líderes, como gestores, nós precisamos compor a equipe com pessoas que tenham esse pensamento, né? Claro que há uma distribuição gaussiana disso, mas a gente pode tentar desviar essa curva de uma forma que seja favorável a ter uma equipe mais engajada com a mudança, mais engajada com o aprendizado. Então, nesse aspecto, o Learnability é muito interessante. Não sei se o Cheng quer comentar alguma coisa sobre isso. A capacidade de adaptação se tornou, acho que, uma competência, vamos dizer assim, muitíssimo importante, né? Ainda mais, de novo, né, por todas essas mudanças que a gente está vivendo e cada vez mais rápido, de forma bastante exponencial. E puxando um pouco o que o Isola falou lá no começo, que é aquela questão de aprender, desaprender e reaprender, né? Isso acho que é fantástico, porque não é tão simples assim também desaprender, né? A gente fala assim, é fácil adaptar. Não, a mudança realmente traz uma situação de insegurança, de ansiedade, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E como que a gente vai lidar com isso, mas talvez a maior certeza que nós temos é que vai haver mudança, né? Exato. E esse ponto que você tocou, Cheng, a gente ia abordar isso também nessa conversa. Esse ponto, ele tem tudo a ver com a dissonância cognitiva. Então, quando vocês têm essa angústia, quando você tem eu não sei o que vai ser, não sei se eu vou me adaptar, não sei se eu vou conseguir fazer, estou sofrendo dissonância cognitiva. Então, eu passo a resistir à mudança, porque eu acho que não vai dar certo, porque não é para mim. Enfim, por vários motivos que eu posso elencar, e alguns desses motivos são racionais e lógicos, e outros motivos são fatores de denúncia que não são fáceis, né? Então, aqueles argumentos de que a pessoa chega e fala, isso aqui não vai dar certo aqui. Aqui sempre foi assim. Não funciona dessa forma. Isso é coisa para americano. Deve ter um laboratório por trás. E aí você vê que a pessoa começa a usar argumentos que não são palpáveis, né? Para resistir, por conta desse incômodo que você comentou, essa angústia frente à mudança. Essa angústia frente ao fato de ele que precisa aprender alguma coisa nova. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar com a equipe. Não é fácil, não é uma coisa simples, não é uma coisa que você vai trabalhar igualmente com toda a equipe. Você vai ter que pensar na curva, a gente não tem como projetar aqui, mas você vai ter que pensar na curva do Bell em relação a isso. Quer dizer, qual é a composição da minha equipe em relação à sua learnability, à sua capacidade de mudança. E aí você calibrar essa equipe nesse sentido e ter abordagens diferentes para os diferentes grupos. Abordagens mais pessoais, abordagens chamar para conversar, outros uma abordagem mais visual. Isso entra muito também com a questão do estilo mais analítico, mais executor de cada um. Então, é importante para o gestor conhecer bem a equipe para ele poder tomar essas atitudes de forma mais adequada, né? Então, tem tudo a ver com essa questão do learnability. E ela acaba, então, se tornando uma habilidade, um skill. Então, você desenvolver a sua learnability é importante. Eu digo isso por mim mesmo. A gente tem... o Marco já falou, quando ele se formou também, eu tenho 30 anos aí de formado. Então, o que acontece? Obviamente que muita coisa que eu aprendi na faculdade já mudou completamente. Outras coisas que eu aprendi na residência também mudaram completamente. E se eu não tiver a curiosidade e a humildade, eu acho que esse é um fator, é uma palavra muito importante, né? De você se ver como uma pessoa limitada e que tem que aceitar que existem novidades, você não consegue ir adiante em relação a isso, né? Tem muitos colegas que a gente vê no dia a dia que tem essa resistência e simplesmente falar, olha, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, não quero mudar, isso não é para mim. E aí a gente precisa ter esse trabalho lento e gradual para que a gente consiga inculcar a cultura do learnability dentro da equipe. Essa implantação dessa cultura é uma coisa que não é simples, não é de uma hora para outra, e depende completamente da gestão de liderança, do como o líder se coloca perante a equipe. Se o líder não dá valor para esse tipo de mudança, para esse tipo de postura, óbvio que a equipe também não vai dar. Então é muito importante que o líder se coloque, chegue próximo, tenha uma abordagem acolhedora nesse sentido, entenda as resistências, por que elas existem, faça um mapa das resistências, por que elas existem, coloque na gestão da equação da mudança, né, que existe. Então, o que está tendo de resistência? Se a gente fizer isso vai acontecer aquilo. Se a gente fizer isso vai ser ruim aquilo. Então, vamos sentar para ver se vai ser ruim mesmo? Vamos analisar juntos?
Então, fazer uma gestão participativa, tudo isso envolve cultivar o learnability. Né? Não é uma coisa que você chega e fala, pessoal, tem que estudar e pronto. Não funciona assim com o adulto. Claro. Não funciona assim com o adulto. O adulto tem que ver, desculpa aí, Marcão, o adulto tem que ver realmente relevância naquilo, né? Eu acho que isso é um papel realmente até dos líderes nesse sentido, né? Porque tem que criar estratégias aí para promover o engajamento realmente também dos seus liderados nesse caso, né? Porque assim, por um lado a gente quer que cada um seja dono da sua aprendizagem, não é? Do seu desenvolvimento. Mas para isso a gente precisa ajudá-lo de certa forma, né? Como o Isola falou, tem pessoas que têm mais naturalidade, ou seja, mais fácil essa questão, e para algumas pessoas, por diferentes estilos aí de personalidade, de estilos de aprendizagem, estilos de ensino, isso, somos diferentes, né? E essa questão, por isso que isso às vezes é difícil, né? Do ponto de vista da educação, quando a gente fala em individualização e personalização, mas isso é paralelo quando lidamos com as nossas equipes, com os nossos times, com os nossos seguidores, quando temos os nossos líderes e todos que participam, porque cada um tem uma característica e a gente conseguir enxergar isso e ver qual que é a melhor forma da gente conseguir motivá-los ou engajá-los, né, por um objetivo maior, isso também faz a gente melhorar e realmente aí andar para frente, realmente aí conseguir desenvolver. Exatamente. Diga, que a gente discute diariamente no DECO, né, Isola? Como engajar as pessoas como engajar o adulto para o aprendizado. Primeira coisa, né, Marco? A pessoa tem que ver o que tem para ela ali. O que ganha? O que muda na minha vida aí? Então ela vai virar o pescoço e vai olhar para o lado que você quer, quando ela falar, isso é interessante. Isso muda a minha vida no dia a dia. Como eu falei no começo, eu posso ganhar mais, posso ser destacado por isso, ou posso ser o melhor profissional de saúde. Quando você consegue fazer isso chegar na pessoa, funciona. Uma das maneiras de fazer isso é criar o FOMO, né? O Fear of Missing Out. É nossa obrigação, enquanto educadores, criar produtos atualizados e atrativos, que usem metodologias ativas, que usem maneiras educacionais que sejam boas para o adulto, de maneira que ele realmente vá fazer a atividade de desenvolvimento, que não necessariamente é um curso, e, ao final, ele seja um promotor. Então, isso é uma das maneiras de fazer com que as pessoas voltem para os seus serviços e puxem as pessoas, falando, cara, você tem que ir, vale a pena, é muito bom, eu fui, gostei, olha, que legal, estou fazendo isso, eu aprendi. Eu acho que essa é a maneira de fazer. É um trabalho de formiga, não é uma coisa simples, mas é por aí que a gente vai conseguir conquistar as pessoas. Se a gente faz um curso ou uma ação de desenvolvimento monótona, com tecnologias antigas, sem a gente usar metodologia ativa, sem aplicar o learn by doing, quer dizer, colocar a simulação. Colocar a mão na massa, né? Realmente. Aquilo se torna algo que não é cansativo, não é atrativo. E para piorar, se a gente vira para a equipe e fala, olha, você tem que fazer, aí acabou, aí matou, entendeu? Então, hoje a gente tem cursos que realmente, infelizmente, tem o tal do tem que fazer, porque são cobrados por outras instâncias e que as pessoas precisam possuir esses cursos. Mas é nossa obrigação, enquanto líderes e gestores, explicar e fazer a pessoa enxergar a importância disso. Né? Então, esse é o ponto importante que eu queria deixar claro aqui sobre isso. Alguma coisa para acrescentar, Tchê? Isso. Eu acho que, além, claro, de toda essa metodologia ativa, e quando falamos aí quando desenhamos, né, nós estamos do outro lado, né, essas ações de desenvolvimento ou cursos, e estamos preocupados realmente em utilizar realmente todas as metodologias, por isso do uso, obviamente, da simulação também, com crescimento aí ao longo das últimas décadas, realmente, por conta disso, porque ele cai como uma luva, na verdade, dentro de todos esses conceitos hoje de ensino e aprendizagem, mas acho que no dia a dia, mesmo nos serviços, criar um ambiente favorável, né, à própria aprendizagem, né? Ou seja, um ambiente até seguro nesse sentido. Quando a gente fala isso na simulação, acho que para a gente conseguir translacionar isso para o nosso dia a dia, isso também é muito importante, né? Porque assim, senão as pessoas que estão lá falam assim, não, mas se eu errar, se eu fizer isso mal, não sei o que, eles também se fecham e realmente nem estão mais abertos para a gente tentar
identificar Exato. algum gap e depois realmente poder desenvolvê-los, né? Acho que passa por aí Exato. também. Isso também acho que pode ter impacto aí no próprio learnability. Exatamente. A Amanda Veiga falou que no chat, exatamente, entendendo o objetivo, acredito ser a forma ideal de engajamento. Lembrando, pessoal, que vocês podem participar aqui no chat, tá bom? Exponham suas opiniões, façam suas perguntas aos convidados, troquem ideia, a gente acompanha aqui e fomenta a discussão, tá bom? Gente, saindo um pouquinho agora do nível do zoom que a gente dá na relação do médico para assistência, indo para um outro zoom, para um outro nível, que é o nível empresarial. O Tim começou a mencionar de leve, né, que a gente vive num mundo rápido, ágil, de informação pipocando, descentralizada, todo mundo buscando a direção para que o mundo vai, para que as cadeias de suprimentos vão, para que o mercado vai, para que a inovação em saúde vai, para onde vai a expectativa dos pacientes, para onde vai o poder de barganha dos players do nosso mercado, né? Como é que qual que é o impacto da aprendizagem contínua para as corporações no mundo atual? Pode começar, Tim. Hein? Tá comigo? Não, o impacto é muito grande, né? A gente vê hoje, a saúde hoje está se reorganizando em grandes corporações, né, no mundo todo. O Brasil não é uma exceção. E a gente vê que essas grandes corporações, elas têm os seus próprios departamentos de educação que estão crescendo muito. Nós temos que, claro, fazer um repensar constante sobre as formas de formação de pós-graduação, por exemplo, a residência médica. Será que a residência médica, da forma como ela está hoje, ela é viável do ponto de vista econômico? A gente hoje sabe que está se formando aí 40 a 45 mil médicos no Brasil, com 15 mil vagas de residência. Ou seja, o que vai acontecer com esses 30 mil que não estão fazendo residência? Né? Como é que vai ser essa pós-formação desses médicos? A gente sabe que a pós-graduação não substitui a residência médica, não é objetivo de substituir a residência médica. Por outro lado, a residência é um treinamento caro e muito restrito, com poucas vagas. Então, tudo isso, Marco, com certeza está chamando essas grandes corporações a virem repensar opções para treinar esses médicos. A gente está vendo isso acontecendo no mercado e a IMED, com certeza, quer participar e quer apoiar, achar soluções que possam ajudar os nossos próprios médicos e médicos que não trabalham diretamente com a IMED a poder melhorar a sua formação de alguma maneira, melhorar os seus dados de informação, não só formação, para que então possam prestar o melhor conteúdo. A resposta para essa pergunta é complexa. Não é uma coisa de uma hora para outra que vai acontecer e nem uma coisa simples de acontecer, né? Mas eu acredito que ela vai triangular entre custo, disponibilidade de recursos, né, de pessoas que possam ensinar e atratividade para esse colega. Então, quando você conseguir fazer essa triangulação bem, você vai ter um produto que vai ser vencedor e que vai fazer diferença. Agora, claro que pode ser que eu esteja errado, óbvio, mas a empresa de saúde, o core dela é prestar serviço, né, assistencial. É nisso que ela vai investir todo o seu principal capital. Porém, ela pode ficar manca se ela estiver prestando um serviço inadequado. Então, este é o ponto que eu acho que está levando as grandes corporações a pensarem nisso. A análise da realidade, dessa questão da formação médica e da formação de área de saúde, e a necessidade de prestar um bom atendimento hoje. Então, acho que é isso que vai motivar essas empresas a fazer. Não sei se eu tinha que comentar alguma coisa. É uma resposta difícil de dar, realmente. Concordo com o Isola. Se a gente pensar nessa complexidade e no desenvolvimento, assim, mesmo a gente vê, né, nessas grandes corporações ou nas áreas das empresas de saúde hoje, a educação e a qualidade andando juntas, né? Eles criaram muitos departamentos dentro dessas corporações justamente visando internamente esse desenvolvimento pessoal, né? Acho que isso mostra um pouco o quão importante, porque assim, não adianta você falar, quando a gente fala uma coisa em mass education, né, uma educação em massa, entre aspas, né, versus aquilo que especificamente a empresa X, Y ou Z vai precisar dentro da área, né? E o que nós precisamos melhorar ou desenvolver dentro, ou quais são os problemas que nós temos e como que vamos desenvolver para conseguirmos fazer as entregas que a empresa deseja, né, obviamente. Então, acho que
passa um pouco por ali, né? Ao mesmo tempo, às vezes paradoxal, né? Porque a gente pensa numa educação e fala assim, mas como que a gente vai educar um por um de uma forma diferente, né? Isso pode ser uma dificuldade, né? Mas ao mesmo tempo, talvez uma formação, de certa forma, em massa, talvez hoje não seja também o ideal ou mais adequado para o mundo que a gente vive, né? Ou para os interesses, vamos dizer assim, de cada empresa. Eu, É, eu, eu, eu pergunto isso, Tim, porque a gente falou há pouco, né, a respeito de criar a prontidão para aprender no adulto, mas não necessariamente a prontidão que a gente tem que criar para aprender se restringe a aprender medicina, ou se atualizar em Exato. medicina. Né? Então, não, com a certeza. gente vive num mundo ágil, num mundo rápido, num mundo incerto, né? E talvez algo que a gente fala para os nossos gestores, né, é que aquilo que nos trouxe para esse momento da carreira não vai nos fazer dar o próximo passo. Né? Talvez, até pela relação entre aprendizado e inovação, né, a gente precisa expandir o espectro de possibilidades para o nosso médico associado aprender a estudar, né, ou aprender a aprender outras coisas além da medicina. Né? Porque para esses problemas complexos que a gente vive hoje, a gente não tem soluções simples. Né? E talvez a solução não venha só da técnica médica. Eu concordo com você, Marco. Outra coisa importante também que a gente teria que pensar, em cima do que você falou, da questão da importância da educação para as empresas, passa pela questão da qualidade. O Cheng acabou de comentar isso, qualidade e educação caminhando juntas é fundamental. A gente tem tido um trabalho muito próximo da nosso departamento de qualidade. Por quê? Porque se a gente não conseguir alterar indicadores, se a gente não conseguir fazer com que a educação que a gente está investindo recurso melhore indicadores e gaps de um determinado serviço, para que isso seja um benefício aos pacientes, a gente não está trazendo vantagem para a corporação. Nem para a corporação IMED, nem para a corporação que nos contrata. Então, a gente precisa conseguir medir o que a gente tem de problema, isso a gente consegue fazer bem, razoavelmente bem, para conseguir, então, oferecer soluções eventualmente customizadas para aquele problema, eventualmente algumas delas vão ser soluções de massa, Tim, para que a gente possa, então, chegar a uma solução melhor, chegar a um resultado final melhor. Né? E daqui a X meses ou daqui a um determinado tempo, a gente ter uma mudança desses indicadores e poder falar, olha, estamos andando para o lugar certo, estamos caminhando para uma melhoria efetiva, mensurável. Né? Então, isso tudo é um desafio muito grande que a gente está incorporando dentro do DECO para a gente conseguir ter isso de forma cada vez mais eficaz. Não sei se o Marco quer comentar mais alguma coisa sobre esse assunto. Se a gente Não, pode eu ia recordar que ferramentas para tanto é algo que a gente da IMED busca continuamente. Né? E vocês dois estiveram recentemente no IMSH. Né? Para quem está acompanhando aqui a live, né, nos Estados Unidos existe uma sociedade de simulação em cuidados de saúde, né? Uma sociedade específica para simulação em saúde. Eles têm um congresso anual em janeiro, no Cinturão Sul dos Estados Unidos, e o Dr. Alexandre e o Dr. Cheng estiveram por lá em janeiro. Né? O que vocês viram de interessante no MSH desse ano para compartilhar com a gente? Assim, o que chamou a atenção de vocês? Vamos lá, pode começar, Cheng. Então, pronto, é um dos maiores, é o maior congresso, na verdade, de simulação que tem do mundo, né? Tem o europeu, o CESAM, mas eu acho que o MSH realmente ele por volume de participantes e tal, ele é o maior. E o que se vê realmente assim, daquela questão de metodologias ativas, né? E aí quando a gente falou assim, por que a simulação se encaixa nisso? Mas a simulação, claro que ele tem vários níveis de simulação, mais do que usar os manequins de alta fidelidade, ou de simulação realística, que também são muito interessantes. A gente viu lá alguns até que começam a mexer mesmo, né, Isola? Que tinha alguns que antes eles obviamente tinham pressão, oximetria de pulso, a gente consegue fazer a auscultação e tal, mas a gente viu alguns manequins lá hoje que realmente já mexem a boca, que conseguem mexer os braços e tudo mais, né? Desse ponto de vista
tecnológico, né? Isso faz, de novo, uma atratividade para os profissionais ou para os alunos ou para quem está fazendo aquela ação dentro da simulação ser mais convidativa. E aí a própria questão depois do ponto de vista emocional, né? Quando a gente fala do ponto de vista de simulação, que dessa imersão realmente na atividade, e depois isso consequentemente leva talvez a uma maior retenção também da aprendizagem. O que eu achei interessante que está sendo desenvolvido bastante talvez seja a utilização de realidade aumentada ou realidade virtual, mas porém, né, que a gente até conversou, né, Isola, em relação a que assim, a gente não tem nada, realmente o quanto que isso de impacto tem na prática, no final, né? Existe talvez é bastante atrativo também, é muito legal, né? Você está lá, você está imerso de novo no mundo virtual, vamos dizer assim. Teve bastante coisa, bastante stands ou bastante empresas desenvolvendo essa área, mas a gente, do ponto de vista científico, de embasamento, a gente ainda não sabe como que vai ser a melhor ferramenta, ou como que esta ferramenta vai se encaixar, eu acho, como mais uma oportunidade ou de ferramenta para aprendizagem. Perfeito, né? Acho que eu concordo com tudo que você falou, eu tive a mesma impressão, mas eu quero colocar também, se me permite acrescentar, uma visão de quem tem vivido o MSH já há alguns anos, e agora teve uma interrupçãozinha durante a pandemia, a gente até fez online, mas não foi a mesma coisa, e agora voltamos com o presencial. O MSH ele tem uma característica que eu percebi que foi mudando com o passar dos anos. O Marco teve a oportunidade de ir também já, a Luísa, todo mundo. O que acontece? Né? O IMSH ele era muito mais focado nessa questão dos bonecos, nessa questão dos manequins. E, claro, como você falou, hoje a tecnologia segue avançando, mas eu percebo que não sei se é uma maturidade nossa também, mas uma maturidade da sociedade de simulation healthcare, o diagnóstico de que este investimento em tecnologia não vale nada se a gente não conseguir a transformação atitudinal. O manequim ele não pode só ser o causador de wow factor. Ele precisa ser apenas uma ferramenta para que a pessoa crie pathways neurais sem ser um paciente. Então ela erre com o manequim até que ela consiga acertar. E ela pegue segurança para poder aplicar isso com o paciente depois. Então, este foco, eu acho que está mudando dentro do MSH. A gente percebeu isso, né, Ricardo? Quando a gente pôde ver uma grande área onde eles colocaram, que era uma área pequena antigamente, agora se tornou grande, para as novas invenções, digamos assim. Então, tivemos mesas e mesas, Marco, de pessoas que estão inventando maneiras de usar a tecnologia e maneiras simples. Tem um que usou casca do coco, outra que usou não sei o quê. Então, a inovação, assim, brotando de uma forma muito importante. E alguns associando com bonecos mais simples. Quer dizer, é preciso ficar claro que a simulação realística ela não necessariamente envolve alta tecnologia sofisticada. Ela pode vir a envolver, e é muito bom, ninguém nega isso, mas a gente pode fazer uma educação boa sem necessariamente ter essa tecnologia toda. E a gente está vendo isso crescer dentro dessa sociedade. Outra coisa que eu vi também que me interessou demais foram sessões de reflexão dos faculties. Quer dizer, como é que nós estamos fazendo a nossa formação dos nossos alunos? Será que os nossos cursos estão realmente bons? Onde nós estamos errando? Onde a gente pode melhorar? Então, a autocrítica foi muito bem, foi uma sessão que eu participei, que foi muito interessante, uma autocrítica, onde todos puderam expor os erros que um dia vivenciaram e como puderam aprender com esses erros. Foi muito, muito interessante, realmente. Então, todos ali colocaram situações em que aconteceram coisas inesperadas e eles agiram de maneira que depois eles refletiram, fizeram debrief e viram que poderiam agir de uma outra forma diferente. Então, essa construção conjunta eu achei muito boa. Isso que você falou, Cheng, sobre a questão da realidade virtual, do augmented reality, evidentemente que ainda é uma coisa de muito wow factor, né? O pessoal nossa, que coisa incrível, põe um óculos, sai da realidade. Mas ainda a gente não chegou lá. A sensação que eu tenho é que ainda a gente não está lá. A gente precisa de uma curva de aprendizado. Agora os novos óculos já têm câmeras inferiores que permitem filmar a mão da pessoa e mais ou menos não precisar mais usar o joystick.
Isso é um grande salto, na minha opinião, porque a gente sabe que o joystick é uma coisa que não é a realidade no dia a dia seu, você não vai usar joystick, e a gente tem que palpar que isso traga realmente resultado. Então, linkando isso que a gente está falando com o learnability, eu acho que a grande vantagem dessas tecnologias e a grande vantagem de você ir a esse tipo de congresso é você estimular o learnability. Porque você vai estar com a cabeça aberta para ver coisas novas, para ver coisas que estão surgindo. E trazer isso para a realidade do nosso país, que ainda carece de uma cultura de simulação de uma forma mais instalada, digamos assim. Ainda no nosso país, a gente vê muito os colegas, que é boneco, né? É divertido, não sei o que e tal. E fora, não é mais assim. Há muitos anos já. O Cheng pode dar esse parecer melhor que eu, é professor em Portugal, ele pode falar para a gente isso mais. Quer dizer, a formação, desde a graduação, ela passa por essa questão da simulação. Então, quando eu falo de inculcar a cultura do learnability, é exatamente isso. Quer dizer, ela já vem desde lá de trás. Você está aberto para pensar novas opções, pensar novas formas de ensinar e de aprender, né? A gente tem, por exemplo, dentro do DECO, temos a Cibele, temos a Heloísa, que estão sempre com ideias e trazendo coisas novas, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente senta, pensa, vê o que vão trazer, justamente para que seja uma coisa que atraia, para que seja uma coisa que as pessoas tenham, olhe para mim, aquilo e fala, isso me interessa, isso vai mudar a minha realidade, isso é bom para mim. Por exemplo, quando a gente faz uma aula, é muito legal colocar um caso clínico. A hora que você põe um caso clínico, é uma metodologia ativa você pôr um caso clínico. Por quê? Porque a pessoa olha aquilo e fala, nossa, eu já vivi isso. Nossa, isso acontece comigo. Puxa, o que será que essa pessoa fez para resolver? Puxa, aconteceu igual comigo. Então, nessa hora, você faz o clunk, né? A pessoa liga no interesse e ela quer ver o que vai acontecer, o que tem ali para ela. Então, são maneiras que a gente tem, que a gente vê, que são muito importantes. Eu acho que o MSH é um congresso que vale muito a pena para quem quiser ir, para quem tiver oportunidade de participar. Ser sócio dessa sociedade também é interessante, tem revistas, você vai ver que tem uma série de aspectos que a gente pode se aprofundar além do congresso em si. Então, eu acho que o que eu teria a dizer do MSH foi mais isso. Eu, particularmente, participei mais de sessões de um nível, assim, não de um nível, de um tema que tinham por objetivo essa reflexão em relação a como nós estamos sendo educadores. Tá? Eu acho que isso da reflexão, eu acho que a simulação traz muito, e eu acho que o fato, quando a gente começa a fazer muita simulação, a gente acaba incorporando muito isso, né? Porque o próprio fato do debriefing, né? Eu acho que, e essas reflexões que a gente faz, essas análises que nós fazemos, e não é uma análise superficial, né? Esse que é o ponto, né? Porque o que a gente quer ver é o que está por trás da sua ação. Exato. Né? E é isso que vai gerar a mudança, né? E quando a gente está do lado de facilitador, eu gosto muito disso, né? Não, eu até prefiro a palavra facilitador do que instrutor, porque é isso, porque o papel nosso de educadores é facilitar a aprendizagem dos alunos, né? E talvez não ensinar, né? O livro, acho que do Russell Eckhoff, que fala que o objetivo da educação é a aprendizagem e não o ensino, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Esse é o ponto, né? Porque a gente passa de uma educação que era transmitir simplesmente informação, basicamente. Então, o professor sabe tudo, o aluno não sabe nada e eu transmito unidirecionalmente. E hoje não, né? Quando a gente fala em paragogia, quando a gente fala na andragogia, quando a gente faz com que isso nasça de cada um, né? E é isso que vai gerar mudança. Eu acho que isso é uma mudança que ocorre, não, né? Futuramente. Isso mesmo. E como você falou, né? Ensinar é diferente de aprender e aprender é diferente de aplicar, que é esse grande chance. A gente investe um recurso, tempo, dinheiro, tudo, e a pessoa vai lá, acha legal. Poxa, gostei. Poxa, interessante essa coisa nova aqui. Mas eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Então, alguma coisa aconteceu que você não conseguiu fazer aquele clã e juntar, estimular essa pessoa para a mudança. Então, esse eu acho que é um aspecto que a gente precisa vivenciar bastante. Falando só... Desculpa, posso complementar? Até lembrando de uma sessão que eu fui em relação a debriefings, mas eles falam debriefing mais nesse objetivo, no objetivo de mudar realmente a atitude na parte clínica, na assistência.
né? Porque às vezes a gente roda um cenário, aí eles veem o que fizeram bem, o que não fizeram, o que podem melhorar. Aí você roda de novo o cenário, eles melhoram, só que aí você vê uma situação na prática real e não acontece, né? E Exatamente. aí é Exatamente. isso que esse é no objetivo final, na verdade é isso, não é que ele acerte o cenário, né? O nosso objetivo final é que você consiga translacionar realmente essa aprendizagem. Eu acho que aí tem tudo a ver com learnability, porque nem sempre pode treinar um cenário dessa forma. Aí você treina um cenário mudando um pouquinho, aí você treina um cenário mudando mais um pouco. Só que a nossa Exato. capacidade que a gente quer na prática é que ele consiga pegar, é o que o Marco estava até falando, de outras, fora da área da medicina, inclusive, né? A gente conseguir Uhum, outras com competências, certeza. outras habilidades e ter essa capacidade de construir naquele momento, na nossa prática, realmente aí, arranjar uma solução, no caso, né? Pode ser uma solução terapêutica, diagnóstica, o que for, ou em outras áreas, né? A gente está falando na área de saúde, mas nas outras áreas é a mesma coisa, né? E a gente conseguir realmente, aí sim, ter um impacto, né? Porque senão, só voltar lá no centro de simulação e fazer de novo direitinho, porque agora eu já sei como que é. Não é isso, Uhum. né? O que a gente quer que, numa outra situação, talvez diferente, ele consiga resolver da melhor forma possível. Verdade. Eu ia comentar, Chen, que um dos privilégios de ser facilitador, né, você ver não só os alunos aprendendo, mas tem alguns conteúdos específicos que você vê alunos diferentes dando soluções diferentes e uma vez por ano aparece um aluno com uma solução muito fora da caixinha. Você fala, nossa, por que ele pensou nisso, né? Eu acho que no nosso menu de cursos, o curso que mais acontece isso é justamente o Racon, né, que é um curso de habilidade de Exato. comunicação. Então, é algo que, à primeira vista, para algumas pessoas não parece associado à prática médica, não é algo técnico da medicina, não é um conteúdo específico para médicos, apesar de ser um curso montado em situações de saúde, é um curso que a gente oferece para os médicos, mas a habilidade de comunicação não é de jeito nenhum exclusiva do médico, menos ainda na saúde, né? E anedoticamente, né, assim, para cada aluno que aparece com uma solução nova, diferente, fora da caixinha do Racon, que deixa a gente no papel de dar debriefing, assim, nossa, o que eu vou falar a respeito disso agora, né? Pois é, Anedoticamente, teve uma exatamente. aluna, né, que vocês falaram, né, do aluno que parece que aprende, mas que não transaciona para a prática isso, né? A gente teve uma aluna, o Isla se lembra, né, que foi aprovada no Racon num sábado, e conseguiu causar um brigão em outro curso no domingo, assim, sem a menor habilidade de comunicação, sem a menor capacidade de manejar conflito, né? Fez um brigão, acho que gente, Pois aprovamos ela ontem no é, curso de comunicação. aplicabilidade nenhuma, né? Então a gente tem Exatamente. que avaliar exatamente isso. Eu acho que existem algumas coisas que a gente pode falar sobre learnability em relação a aspectos do learnability que você pode ter para desenvolver a sua musculatura de learnability, por assim dizer, né? A sua academia de learnability. Então, primeiro, sair da zona de conforto, né? Então, você tem que estar aberto a sair da zona de conforto. Aquilo que tinha comentado. Então, poder ouvir, olha, isso não está bom, isso não está de acordo com o que a gente precisa, vamos pensar outra coisa diferente. Estou aberto à mudança. Sempre querer aprender alguma coisa nova, ter essa mentalidade aberta para querer aprender coisas novas, né? Eu acho que isso realmente faz diferença. Eu acho que refletir é importante. A gente leva uma vida muito cheia de tumulto, muito cheia de coisa, e muitas vezes a gente não para um pouco para simplesmente refletir. Refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria atuação como profissional, como que a gente está fazendo essa atuação como profissional, se a gente está indo bem, se a gente precisa realmente melhorar. E essa reflexão, se for uma reflexão honesta, se você realmente se olhar no espelho, você vai encontrar pontos de melhoria e vai estimular o seu learnability, né? Dizer sim com mais frequência do que negar tudo que é falado. Acho que isso é uma coisa que eu tenho tentado introduzir na minha própria vida, porque a gente tem uma tendência sempre de falar, não, isso não dá, não, isso não vai ser bom. A gente tem que tentar dizer sim com mais frequência, né? E ver se existem outras habilidades que possam ser desenvolvidas ainda dentro da sua área de atuação. Então, tá com esse radar ligado, eu acho que isso tudo acaba facilitando a gente a ter um learnability ou desenvolver o seu próprio learnability, né? Eu acho que isso é uma coisa importante a gente falar. Não sei se o Tchê quer comentar alguma coisa a mais sobre isso.
Eu acho que são pontos individuais. Eu acho que aí, de novo, o seu autoconhecimento, né, a autorreflexão faz parte disso, né? E quem está aí ao lado, na verdade, até, né, realmente assim, ajudar a fornecer os meios ou tentar ajudar a incentivar isso também, né? Assim, dar feedback, eu acho que também é super importante, assim, um feedback honesto, mas a pessoa também tem que estar aberta para receber esse feedback, né? Por isso que eu acho que Exato. sempre das duas vias, né? Mas é isso que vai ajudar realmente um pouco nesse crescimento e realmente ter essa habilidade em continuar aprendendo. Acho que passa muito por aí. E Tem eu algo... acho, Fala, gente, fala, Marcão. você falou de ouvir quem está do seu lado, né? É olhar para o seu lado também em busca de habilidades novas que sejam complementares à sua prática, né? A gente discutiu algumas vezes ao longo dessa noite a questão da empregabilidade, Uhum. né? Como é que vai ser a empregabilidade de qualquer profissional, né, cuja carreira está sob risco de substituição por novas tecnologias, né? E aí, Exatamente. de repente, é aquela máxima novamente que a gente fala para os nossos gestores, né? Os conhecimentos que trouxeram até aqui não vão ser aqueles que vão te ajudar a dar o próximo passo. Né? Eu me lembro de uma fala, Isola, de uma série que eu sei que você gosta muito, que é o Big Bang Theory, né? Que o Leonard está falando com os alunos de colegial que estão se formando na escola, né? E fala Ah, uma me coisa muito lembro. bonita. Ele fala assim, olha, se lembre dessa época da vida de vocês como a época que vocês se dedicaram a se tornar pessoas interessantes, né? Porque, assim, tem médicos incríveis que são médicos, médicos, médicos. Cara que estuda medicina, de A a Z, passando para as notas de rodapé. Né? E tem o médico e muitos profissionais que vão, como eu falei, olhar para o lado e buscar em outras áreas, em áreas afins, em áreas diferentes também, novos conhecimentos, né? Para manter, que terminam mantendo essa empregabilidade. Pois é, Marco, exatamente isso. E agora, essa questão da empregabilidade, ela se torna muito maior quando a gente percebe que profissões ou especialidades, Uhum. se por assim dizer também, podem estar naufragando, podem estar com dias contados, né? A ressignificação da sua profissão. Então, as profissões estão sendo ressignificadas, né? Quer dizer, que era isso mesmo que essa profissão fazia? A gente ainda vai precisar dela ou ela mudou para outra coisa? Então, você tem que estar esperto nisso, porque a sua profissão, de repente, pode mudar de uma forma que você, de repente, não se encontra mais. Por exemplo, a gente está vendo aí a questão desses novas inteligências artificiais, chat GPT, etc., né? Onde você vê que certas profissões podem cair, de escritores de texto. A gente teve a oportunidade de conversar com um grande amigo nosso que é programador. Ele diz que ele programa, ele faz a programação. Escreve Se o você tiver fazer código, as né, já? perguntas corretas, ele faz o código. Então, essa ressignificação, ela é uma ressignificação que tem que estar na mente de todos. De um dia para a noite, como o Cheng falou, não precisa esperar décadas. A sua profissão pode estar completamente diferente. E se não for a sua profissão, pode ser a sua especialidade também. A medicina intensiva é uma especialidade que sofre muito isso. A gente percebe. Agora, a medicina de emergência, que tem se firmado mais como especialidade, também tem sofrido diversas transformações rápidas. Então, tudo isso eu acho que precisa ficar na mentalidade das pessoas. Eu acho que a ideia é que o profissional de saúde, ou o profissional, não necessariamente de saúde, mas a pessoa que está querendo ter empregabilidade, a pessoa que está querendo ser um profissional de ponta, que está querendo se manter no mercado, que está querendo oferecer o melhor de si, ela tem que ter learnability desenvolvido. Ele tem que ter o learnability hipertrofiado. E aí essas dicas que a gente deu hoje para vocês, como fazer essa hipertrofia, como abrir, estar aberto para essa mentalidade. Então é isso que eu queria deixar aí para todo mundo. Estou aí aberto a mais discussões, estamos com tempo aí. Muito bom. Pessoal, a gente está se encaminhando para os minutos finais da live. Então, quem não postou pergunta ainda, tem dúvida, tem curiosidade, pergunta no chat, tá? Eu vou fazer o papel do advogado do diabo e perguntar para vocês dois o seguinte. E em que as novas tecnologias, essas mesmas que nós tememos que possam nos substituir, podem nos ajudar como médicos? Ou em nossa Deixar o prática, time começar. ou numa melhor medicina. É. Vou deixar o Não, time acho que, começar. claro, não, mas acho que é isso. Por um lado, né, de novo, acho que learnability é isso também, né? A gente conseguir enxergar
de outros lados. Existe esse mundo ambíguo também, não é? E é isso, depende, eu acho que da nossa perspectiva, né, realmente. Eu vou dar... Eu vejo assim, não sei se você pode falar, Isa. Não, diga, depois eu dou a minha opinião. Não, eu ia falar assim, tipo, especificamente numa especialidade, por exemplo, a imagiologia, a radiologia, não é? Que a gente fala assim, e a gente já vê quanto que a tecnologia talvez tenha para detecção de alguns tipos de lesões, maior capacidade, melhor do que o olho humano, de repente, né? E com uma capacidade de processamento maior. De novo, a gente tem um desenvolvimento tecnológico cada vez maior. Será que vai ser uma especialidade que vai ter que se reinventar, entre aspas, né? Nesse sentido? Ou tem que ressignificar o papel do radiologista, por exemplo, né? Isso não é menosprezar, né? Isso é o contrário, na verdade, assim, eu acho que assim, a questão, existe uma tecnologia ou alguma coisa que substitui ou faça melhor, tá bom, eu vou ter tempo ou dedicação para eu me focar numa outra habilidade ou num outro setor que precise disso, né? Eu acho que isso tem a ver com a gestão dos próprios recursos e de gerir isso de uma forma mais eficaz, inclusive. E possivelmente uma entrega, né, Tchê, mais associada à entrega de valor mesmo, sim, né? Sim, exatamente. Eu acho que se a gente puder tirar no automático uma prescrição para acidose diabética, que bom, mas tem que conversar com a família, né? Claro. Isso mas esse é o ponto, Marco. É isso que eu queria comentar. A gente vê, eu vou começar meu comentário usando uma coisa muito legal, que é o futuro, né? Quando você percebe, por exemplo, os filmes de ficção científica, dos quais eu gosto, não vou negar aqui de público, gosto muito, tanto Star Trek, Star Wars, todos esses filmes, porque eles trazem coisas que vão acontecer. Algumas delas já aconteceram. Já aconteceram. O CD, o celular, uma série de coisas já aconteceram na nossa vida. Outras ainda não, nem sei se vão vir a acontecer. Mas elas vêm. E uma das coisas que a gente vê nesses filmes, tanto esses que eu comentei, como outros, vários, é o profissional de saúde ser um robô. Né? A gente vê nesses filmes a parteira no Star Wars, enfim, a gente vê profissionais de saúde robôs. Será que é esse o nosso futuro? Será que essas inteligências artificiais vão levar a gente a isso? Veja, o que eu penso, Marco, é que a medicina, ela com certeza, a maioria das condutas são algorítmicas. Muitas condutas você vai ter uma série de fluxogramas para chegar. Isso já é sabido, não estou falando nenhuma novidade. Isso, a partir do momento que você tem condutas algorítmicas, você pode colocar isso num software, pode colocar isso num computador, como já tem hoje, e esse computador ser transformado num robô que vai simplesmente fazer. A questão toda é a empatia, a questão dos valores, a questão humana, isso tudo, talvez um dia a gente consiga transferir para uma máquina, mas hoje ainda não consegue. Então, tudo isso a gente tem que pensar realmente, porque a máquina é extremamente objetiva, né? Extremamente objetiva. Esse assunto, inclusive, deixo a sugestão para uma outra live para a gente discutir esse tema. A gente vê aí esses novos carros que estão surgindo, né? Exatamente, alguém comentou aí que nunca a empatia será substituída. Exatamente, é isso que eu penso também. E aí, o que acontece? Esses carros novos que são totalmente autônomos, por assim dizer, outro dia estava discutindo isso, né? Aconteceu nos Estados Unidos. Se ele tiver que atropelar uma pessoa ou 10 pessoas e não tiver outra solução, ele vai atropelar uma pessoa. Ele não vai desviar para bater na parede e matar o motorista. Isso é chocante, porque ele está usando um algoritmo de menor casualty, entendeu? E isso vai falar, se você não tivesse esse aparelho, se você estivesse à frente do carro, você ia querendo matar ninguém, você ia acabar desviando o carro e cair num precipício ou fazer alguma coisa, mesmo que fosse para seu próprio prejuízo. Então, esse tipo de coisa, como é que a gente vai fazer isso com a máquina? Eu não sei dizer, não sei responder. Mas eu acho que uma isso tudo tem a discussão ver com... ética enorme pela frente. Exatamente. Porque eu digo, não é para o nosso dia de hoje. Mas tudo isso tem a ver com a medicina. Porque a hora que a gente começar a colocar esses algoritmos na prática, essas inteligências artificiais, nós vamos ter que tomar um extremo cuidado com a questão ética. Redobrado cuidado com a questão ética. Né? Em termos de decidir quem vive, quem morre, condutas, etc, etc, etc. Mas isso, como falei, motivo para várias outras discussões. Pessoal, pelo avançado da hora, eu acho que a discussão foi super rica, mas podemos parar por aqui hoje, né?
Muito Fica a obrigado sugestão aí pelo para a Heloísa para um tema como esse no futuro. Opa, a Heloísa está passando pela agenda das lives da IMED, né? A Elo está assistindo a gente, fica a dica aí, Elo. Tá bom? Agradecer bastante a presença do Alexandre Isola, do Ricardo Chen, todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora nessa discussão. E segue o convite, pessoal. Sigam a IMED nas redes sociais, acompanhem nosso calendário de lives, acompanhem o calendário de cursos do DECO, participem, são sempre bem-vindos, tá bom? Muito obrigado pela participação. Vamos ter mais uma live, né, Marco? Daqui 15 dias tem mais uma live. Vamos ter aqui. E queria agradecer aí para você a sua presença também, Marco, de nos receber aí e fazer essa mediação que foi tão interessante. O Ricardo, estamos em casa, né? Estamos em casa. Com certeza, em casa. Pessoal, quem chegou no final e quiser assistir, fica no nosso site, no Instagram. É só lá o perfil no Instagram que o vídeo vai estar lá, você pode assistir integral, tá bom? Abraço. Fechou, pessoal. Bom descanso para todo mundo. Boa noite, Um pessoal. abraço, boa noite. Obrigado. Boa noite. Abraço, tchau, tchau.